Ok, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael. É a parte que você fala o seu nome, Saulo, por favor. Eu não consigo, volta. Não volta, não. Para. Podcast tem que ir direto. Não, eu me recuso. Não. Eu me recuso. Você não se recusa? Vamos lá. Qual é seu nome, Saulo? Jorge. Seu nome... Boa noite. Ou bom dia. O cara teve que engrossar a voz, vocês estão vendo. Ou boa tarde. Seis quem? O quê? Seis quem? Ah, é o interlocutor universal. Somos todos parte do mesmo cosmo. Que lindo. E cá estamos, inclusive, inaugurando o primeiro episódio do nosso podcast, o Dominocast. Meu nome é Saulo. Ele é o Rafael. E a gente vai estar aqui falando sobre coisas que derem na telha. Isso. O primeiro episódio vai ser sobre a arte dos videojogos, como diriam os nossos amigos, os falantes lusitanos. Eu até separei aqui um pouco da etimologia de cada coisa. Vídeo vem do latim, mais especificamente do verbo videre, que quer dizer ver, enquanto jogo vem de iocos, que quer dizer literalmente gozação, esse tipo de coisa no total. Gracejo, zombaria. E é disso que vamos falar hoje. Uma zombaria que é possível de ser vista? Não. Os videojogos, segundo, como eu disse, os lusitanos. Saulo, como começou a sua relação com os videojogos, com os videogames, com os games de fato? Bom, o primeiro jogo que eu tive na minha vida foi um quebra-cabeças de 1000 peças de uma mansão com flores. O que é uma péssima ideia, porque se você vai fazer flores no quebra-cabeça, elas são iguais. Não dá, você não tem orientação de espaço. Mas esse foi o primeiro jogo. Não creio eu que seja um videojogo. Aí depois eu tive um jogo de tabuleiro, que eu acho que muitas crianças tiveram, que chama Banco Imobiliário. O primeiro experimento capitalista feito em larga escala pela sociedade para saber como as crianças reagiriam ao mundo. Certo. E depois do meu primeiro videogame foi quando, aos 6 anos de idade, eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão ganhou do seu padrinho um computador. E então eu pude jogar Pinball 3D. Clássico também. Pinball 3D mudou a minha vida em jeitos que o mundo nunca mudaria. Nunca mudaria. A literatura não faria por mim o que Pinball 3D fez. Eu lembro também de ter jogado quando meu pai comprou o primeiro computador, que inclusive estava com a gente até semana passada. Faz muito tempo. Vocês venderam semana passada? Não, tá lá no fundo. Tá até hoje. Não é mais utilizado com a mesma frequência. Porque agora os hertz mudaram? Com a mesma frequência. Okay. Eu não tenho uma memória exatamente palpável disso na questão do primeiro jogo material que eu tive de fato. Mas eu tava até comentando disso com você hoje mais cedo. O primeiro jogo de videogame do qual eu me lembro mesmo foi Super Mario pro Super Nintendo, né? Minha mãe e minha avó compraram quando minha mãe era mais nova e tinha começado a trabalhar. E quando eu era bem pequenininho, a minha avó e minha mãe ambas trabalhavam o dia todo. Minha avó se aposentou, podia ficar em casa, então a gente jogava Mario junto. Minha mãe chegava do trabalho, a gente jogava Mario junto. Às vezes, por exemplo, minha mãe estava... Enfim, a viagem, alguma coisa do tipo, ficávamos eu e minha avó de madrugada jogando Mario, era uma coisa muito legal. Eu até brinco, eu fazia meio que uma speedrun de Mario com a minha avó, já sabia tudo de cor. E foi o que me introduziu, de fato, tudo a partir do Super Nintendo. Aí no Super Nintendo eu comprei... Tinha um jogo, cara, que era com 2 homens das cavernas, acho que era Joe e Mac o nome. Nossa, já jogou? Não, nossa. Muito louco, cara. A fita que eu consegui... Eu custei a achar e ela era toda estragada. Não esqueço disso. Outro que a fita era estragada, Batman Forever, baseado no filme. Muito louco também. Nossa, filme horrível. Filme horrível. O jogo era, acho que, melhor que o filme, mas... Em breve podcast sobre filmes horríveis. Em breve... Aí, ó. Em breve episódio. Dá pra fazer um episódio grande, inclusive. Uma história muito boa, agora de videogames, o primeiro jogo que eu joguei foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, de PC. Putz grila, velho. Porque é muito específico. Falei que nem um leão. Porque os meus pais eram contra o uso da internet. A minha mãe achava que a internet era muito perigoso e o meu pai achava que a internet era lugar de velho. Ambos estão certos. Em certo lugar nível. De velho que queria abusar de gente nova para pegar senha de cartão de crédito, que nós nem tinha na época, mas eles achavam que era isso. E eles não apoiavam, não eram sucintos apoiadores da internet. Então uma prima minha chega em casa um dia com um CD-ROM pra PC de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe não, perdão, o Prisioneiro de Azkaban. E esse jogo é incrível. Aliás, por sinal, esse jogo é muito bom mesmo. E ele era de PC.
comecei jogando por PC. Eu acho que a maioria das pessoas começaram jogando ou por PC ou por algum console muito antigo. Uhum. E foi nessa época que eu descobri que eu podia fazer o Harry jogar um feitiço no Hagrid. E esse simples aspecto, e olha que eu não jogava direito, meu irmão ficava jogando porque eu tinha 8 anos na época, ele não gostava, ele achava que eu ia pôr vírus no computador. E foi nessa época que eu descobri que o jogo, diferente de qualquer outra coisa, me dava o total controle. Então eu falei, mamãe, quero internet. Mamãe, quero jogar no Clique Jogos. Mamãe, eu quero os jogos. Que os meus amigos jogavam no Clique Jogos, eles jogavam vários jogos no Clique Jogos. Eu tinha um que eu não vou lembrar o nome, mas era Legend Online. Lembra desse? Era MMORPG? Não Legend lembro. Online, que tinha pelo Clique Jogos também. E aí foi o primeiro jogo que eu joguei, foi Harry Potter. Caramba. Saudades. E depois disso, foi os 2 jogos que eu cheguei a jogar no PC, foram os únicos 2 jogos que eu joguei de PC na minha vida, né, instalados assim. E depois foi Need for Speed. Need for Speed Underground 2. Aquele eu joguei. Aquele eu joguei porque eu descobri. Clássico. Eu descobri que enquanto meu irmão não estava em casa, eu podia jogar escondido. E aí foi nessa época que eu peguei, assim. O gaming veio em mim nessa época. Foi no Need for Speed Underground 2. Puta, é muito bom. Você lembra a sua primeira rage generalizada com o jogo, cara? Eu lembro da minha primeira até hoje. Eu queria muito um PS2. Foi o meu primeiro console, assim, que foi comprado pra mim, né? Isso, mas também. E o meu primeiro jogo que veio junto era Lego Indiana Jones. E aí no primeiro filme, Caçadores da Arca Perdida, na fase do Cairo, tinha uma parte que era muito específica. Você tinha uma estrutura semelhante a uma pirâmide. E aí no topo dela você tinha uma esfera, uma bola muito grande. Você tinha que empurrar Essa pirâmide era meio que recoberta por uma casca de acrílico verde. Você tinha que empurrar para tirar essa casca, subir na pirâmide e empurrar essa esfera para ela descer e quebrar uma tábua de madeira que daria passagem até a próxima parte da fase. Só que eu não tinha me ligado que dava para tirar essa casca de acrílico. E eu tava tentando de tudo, e eu passei 3 dias travado. Mas sabe por que eu passei 3 dias? Porque na escola eu tinha um colega que ele tinha uma prática, assim, um costume de mentir compulsivamente. Nessa fase tinha um hidrante que você quebrava pra soltar moeda. Ele falou que pra passar você tinha que quebrar o hidrante, subir na água e forçar o personagem pra ele descer pelo cano, estilo Mario. Então eu fiquei 2 dias da minha vida tentando fazer isso ao longo de 2 tardes. E eu ia chorando de raiva. Eu sempre fiz isso. Um Rafaelzinho de 8 anos de idade não conseguia descer o cano. Eu sempre mentia a minha vida inteira pra galera. Eu era o filho da puta que mentia. Sempre tem Sempre. Eu era o que era enganado. Até hoje eu sou meio ingênuo. Puta mas merda, eu sempre fui primeiro enganado. raid com Lego Indiana Jones é foda. É, Que Pois é. isso. muito louco. Depois eu nem lembro direito agora. Porque depois isso acaba que fica. É parte do cotidiano. O meu primeiro rage com um jogo, eu não sei se restringe a essa pergunta, se é o rage, por exemplo, dentro do jogo. Porque eu era sempre uma pessoa muito calma nos jogos, porque eu era um retardado. Então eu tava tentando entender o que acontecia. Então quando eu fracassava, eu geralmente não entendia. Mas eu tenho dois em específico, né? O meu primeiro rage... na verdade eu tenho vários rages, mas eles sempre eram fora do jogo. Era sempre com uma pessoa, sempre com um ser humano. Entendi. Porque eu sempre gostava muito de jogar. Então sempre que eu ia na casa de um moleque, com um primo meu, e aí eu jogava e minha mãe chamava pra ir embora, eu chorava e dava rage, porque eu queria ficar jogando. Sério. Eu tinha uns primos assim. Não, eu era o que não tinha o console, ia na casa da galera jogar e eu não queria ir embora, porque eu adorava aquilo. Porra, Você me lembrou de outro rage agora. E aí, teve um rage em específico, que foi o seguinte, eu não sabia jogar futebol. Nunca soube jogar futebol. Até hoje eu não sei jogar futebol. FIFA, PES, porra, Bomba Pet, que era na época. Nunca soube jogar futebol. E aí, eu tava jogando com os primos meus, que eles jogavam futebol na vida real e eu jogava futebol em console. E aí, isso era no PS2. Foi o primeiro console que eu tive, foi o PS2. Era um Bomba Pet lá. E a gente tava jogando com as seleções. E aí, a gente tava jogando, tipo... Aí botava no aleatório que caísse, cair. E aí, eu lembro certinho disso. Eu caí com a Inglaterra. E o meu primo, muito bom, era o melhor, tipo, dos primos que tava jogando, caiu com a Nigéria. Beleza. Jogamos e eu ganhei de 1-0. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, que legal, eu estou finalmente aprendendo. Aí todo mundo, mas também ele tava com a Nigéria. Com a Nigéria. E aí eu comecei a chorar compulsivamente e falar, vocês não sabem perder. Só que eu que não tava sabendo. E aí foi isso, foi o primeiro rage que eu dei, mas tipo, eu não sou muito de dar rage dentro de jogo. A não ser que ele é COD.
Não, COD quem dá rage sou mais eu. Inclusive hoje à tarde eu saí gritando pela casa aqui alguns nomes que não devem ser proferidos novamente. Mas você me lembrou de 2 histórias agora, na verdade. A primeira é de um rage. Eu jogava muito o jogo do Dragon Ball. E eu tava numa fase que eu queria saber todas as curiosidades possíveis sobre Dragon Ball. Eu sabia falar o nome em japonês, eu já achava, caramba, velho. Eu sei falar Dragon Ball em japonês, velho. Como que é? Não, aí agora eu já não lembro, eu também não vou me, eu não me submeteria a essa humilhação a essa altura do campeonato. Mas tipo assim, não, eu sei o nome do criador do Dragon Ball, cara. Akira Toriyama, esse aí eu lembro. Não, Masashi Kishimoto, não? Não, esse aí é outro, esse aí é concorrência. Esse é de Naruto Boy. Aí, cara, eu tava jogando Dragon Ball Z Infinite World no difícil. E eu tava na luta do Goku Super Saiyajin contra o Majin Vegeta. E eu não conseguia passar. Eu tava xingando a família do Akira, mas eu falava explicitamente. Eu falava assim, eu espero que você seja abandonado pela sua família por ter criado algo tão demoníaco a esse nível. Então qual que era a minha solução? Eu fazia o seguinte, eu tinha um primo chamado Guilherme, ainda tenho na verdade, apenas não temos mais contato. Esse rapaz tinha 15 anos na época. Cara, eu falava assim, eu ligava assim pra tia dele, chamada Luciane. Tia Luciane! Ela falava, oi. Aí eu, Guilherme, vai fazer alguma coisa hoje? Eu falava, não. Eu falava, ele pode ir lá em casa! Aí ela liberava. Então ele ia lá em casa só pra passar as fases pra mim. Aí a gente ia com aquele pretexto, não, vamos nos divertir. E eu acho que eu sinto que assim, apesar de tudo, ele se divertia com o meu jeitão pimposo. Mas eram personalidades muito incompatíveis. Então eu deixava ele jogando assim, ele passava num peido. E eu olhava assim, ele era um deus. Então assim, aí a gente ia jogar, eu perdia tudo pra ele, mas eu me divertia, porque ele era uma pessoa divertida pra mim. Agora a segunda história não tem a ver com rage, mas eu nunca tive companhia pra jogar. Então, por exemplo, eu arrumava jogo de futebol, eu precisava ficar jogando o Campeonato Brasileiro com bot. Nossa, e aí, várias vezes. Sempre fiz isso. Tinha a Copa do Brasil no meio. Eu não custava entender que a Copa do Brasil pausava o bagulho. Exatamente. Aí, o que eu fazia? Eu chamava meu pai e minha mãe pra jogar comigo. Às vezes meu pai, às vezes minha mãe. Só que eles não tinham a prática de jogar, então eles eram mais, assim, eles eram piores do que eu. Então o que eu fazia? Eu metia 5-0, aí eu falava, tá chato, né? Eu fazia gol contra e falava que foi sem querer. Eu fiz isso, empatava 5-5, aí depois aumentava pra 10-5, 10-10, 15-10, eu já 15-15. fiz isso muito. E aí meu pai e minha mãe, tipo assim, me livre dessa tortura. E eu, não. Mais ou menos essa é a minha relação com os jogos de futebol e com a companhia. Não, eu só fui arrumar a companhia pra jogar bem depois. Eu tenho ótimas histórias com jogos de futebol. Eu já joguei muito Bomba Pet na minha vida. E eu jogava sozinho. Mas geralmente eu chamava meu pai. Eu comecei jogando com meu pai. E a gente não sabia os comandos. O jogo tava em coreano. A gente comprou o Bomba Pet 8. Se você for na banca hoje, tá no Bomba Pet 2046. A gente jogava o 8. 2046. A gente jogou o raiz do Bomba Pet. O que falava 100% atualizado. E o Pato tava no Palmeiras, enquanto o Pato tava na Arábia jogando. Aquela música pop com uma modelo seminua no menu. Puta, a música do Bomba Pet é muito boa. Nossa, a música do Bomba Pet é incrível. E aí, a gente não sabia. E o primeiro gol que eu fiz, isso aqui é história emocionante. O primeiro gol que eu fiz na minha vida foi contra o meu pai. Foi de fora da área, apertando bolinha. Se você é leigo, você não sabe o que é o bolinha. O bolinha é pra lançamento, é pra cruzar, é pra tocar alto. No FIFA é o passe alto. Não, isso aí é no PES. No FIFA muda. Isso é no Bomba Pet. No Bomba Pet é modelo PES. É modelo PES. No FIFA chuta? No FIFA chuta. Não, aí mas não é o chute. É o de passe longo. De passe longo. E eu fiz de fora da área, o goleiro pulou, bateu no travessão, bateu na mão do goleiro e foi pro gol. Que cagada, hein? Esse foi o primeiro gol da história da minha vida. Se um dia eu virar pro player, essa história vai vender livro. Vai vender livro, cara, né? Digno de uma descrição machadiana. E eu tenho uma história muito boa, que é a minha madrinha. Eu sempre fazia muito gol contra com isso. E teve um dia, eu tava jogando com meu padrinho, e eu fazia gol contra, tá ligado? E teve um dia que a minha madrinha veio jogar e falou assim, mas eu vejo que você faz com o seu padrinho, e a gente vai jogar sério. Jogar sério. Vai jogar sério. Nunca tinha pegado num controle, não sabia nem pegar. Ela ficava olhando pra apertar os botões. Ela pegou Internacional, eu peguei o Avaí. Eu meti 3-1 nela, mas o gol que ela me fez foi me passar vergonha, porque ela abriu 1-0 em mim. E aí eu aprendi que na vida o Internacional não se brinca. Com o Internacional não se brinca. Com o Internacional, com os colorados, com os sulistas malditos, não se brinca. Certo. Eu peguei o Avaí, até hoje o Avaí é minha seleção favorita de qualquer time de futebol. Se não tiver Avaí, eu não jogo. Nice. Eu lembro de... Eu fazia gol de peixinho
cabeceando. E aparentemente era o único time que eu conseguia fazer isso. É o melhor Era time. o único time, era o Avaí. Era o único time que eu conseguia fazer alguma coisa. Beleza. Não, tem história muito boa de Dragon Ball também. A primeira vez que eu joguei Dragon Ball não foi nem em casa, foi em uma cidade que eu não vou lembrar o nome, de um tio meu que já mora aqui na nossa cidade, eles moravam em outra cidade. Mas qual Dragon Ball que era? Aí você me quebra as pernas. Não, porque são vários clássicos. Tem o Budokai 3, tem o Budokai Tenkaichi Mas eu não 3. lembro, era uma criança. É um muito que criança. você voava com o Goku pelo mapa? Não, a gente jogou só a partida multiplayer. Só o Ah, 1x1. tá. Era 2D ou 3D? Ô, caralho, deixa eu contar a tá buceta certo. da história. Não, cara. Ou pode palavrão aqui? Eu não sei como é que funciona. Pode palavrão aqui? Eu não sei. Ô, produção? Não tem produção, são só dois caras que nem conseguiram publicar ainda. A gente tá gravando antes. Chega dessa autopiedade. Essa Próximo tema do autodepreciação. podcast. Autopiedade. Não, Autopiedade. primeiro é filmes ruins, depois é Depois autodepreciação, autopiedade. Autodepreciação e espalhando autopiedade. Ok. Tava eu jogando com o meu pai. E aí, por algum motivo, era aquele, sabe aqueles controles de PS2? Que quando o controle de PS2 começa a ficar ruim, você gira o analógico esquerdo R e ele começa a apertar os botões quadrado e X. Claro, claro. E aí, eu descobri que se eu girasse muito rápido, ele teleportava, agarrava e fazia um move teleportando. Entendi. E aí, eu ganhei do meu pai. E é só isso a história. Que merda que é essa história. Mas é isso. Caramba. E aí, nossa, saudade de BO2. Saudade de BO2 não, saudade de Não, Black. BO2 também. Saudade de Mas BO2. A gente vai chegar lá, estamos indo vai aí chegar. meio que cronologicamente. A gente tá em Começamos aí... 2006 ainda. Ó, não, não, ó. 2010. 8 Isso, anos? por aí. 2010. Ó, a gente começou em um negócio mais clássico, puzzle, como é que chama? Quebra-cabeça. Agora a gente foi pra Super Nintendo, depois PS2. Agora o PS2. Porque o Isso. PS2 foi o primeiro console que eu tive. Não, PS2 vai ter um monte de coisa pra gente falar do PS2. Cara. Porra, Não, vai ter coisa pra o caralho. PS2 foi um marco na minha história, porque foi o que me permitiu conhecer melhor a internet. Por quê? Porque até terminar Lego Indiana Jones 100%, eu fiz isso sem walkthrough, sem nada. Então, tipo assim, eu jogava o mesmo jogo por 1 ano e meio. Eu só repetia as fases, então eu ia fazendo tudo. Aí, teve um dia que eu descobri que tinha fase extra, secreta. Daquela parte lá que abre o terceiro filme, A Última Cruzada, que é o Indy jovem, em Utah, num deserto, no trem e tal. Eu descobri que essa fase era uma fase secreta. Eu falei, caramba, velho, descobri uma fase secreta. Aí eu consegui finalmente fazer o jogo 100%. Aí eu fui jogar Lego Batman. Aí eu falei, poxa, esse jogo é mais complexo que o anterior, não é mesmo? Então eu botava Lego Batman no YouTube e eu achava os walkthroughs pra tudo. Eu falei, isso vai mudar minha vida. E mudou. Oh, muito bom. A partir desse dia eu sabia como sair de uma fria. E aí isso me ajudou. Por exemplo, tinha aquele jogo Dragon Ball Z Budokai 3 que eu não tinha em casa. Eu jogava quando tinha aniversário dos meus colegas. E aí no buffet tinha lá. Boa. Tinha lá na Os cabine. bufezinhos, os buffet tinha. Não, Ele cara. tinha uns PC com... Qual que é o nome daquele jogo? Brasfoot. Que tu era o técnico do nesse time. nível. Nossa! Aí a gente juntava lá a molecada e aí deixava tipo assim, quem perder passa. E aí a gente ia fazendo a campanha do Goku. Só que, tipo assim, depois eu fui descobrir que você tinha como fazer campanha de outros personagens e que dentro da campanha do Goku você podia fazer histórias alternativas pra desbloquear outros personagens. É aí que entra novamente a importância dos walkthroughs no YouTube. Não vou nem... Não, a gente vai ter que abrir um podcast só pra falar do YouTube em específico. O YouTube tem muita coisa também, não Porque tem só de muita jogo, coisa. né? Porra, Venom Extreme é raiz. É. Mas o walkthrough em Puta, não específico... chegamos em Minecraft ainda. velho. Não, calma. Não chegamos em Minecraft Você ainda. entrou na parte do walkthrough. Agora eu vou dar o meu testemunho de vida, porque essa é uma parte que eu acredito que eu sou muito diferente de muita gente. E se você que tá me ouvindo tem a mesma história que eu, você é um deus. Você é um lindo, você é maravilhoso. Outro episódio, humildade. E é o seguinte. O walkthrough começou o seguinte. Era God of War 2. Eu não tinha capacidade... God of War é um jogo difícil. Até hoje... Esses dias pra trás eu tava zerando os 3 de novo, que eu sempre faço maratoninha de zerar 1, 2, 3. Bolinha. Eu tô jogando God of War, dá licença. Eu não gostei da piada. Me ofende. Beleza. Nossa, porque realmente eu me senti ultrajado agora. O que acontece? A gente tava jogando, e a gente, porque era eu e meu irmão, a gente sempre tava jogando, eu e meu irmão. Quase sempre era eu e meu irmão junto. E depois ele cresceu e parou de jogar. Mas eu sempre assistindo. Eu quietinho assim, assistindo e falando um pouco, conversando, rindo um pouco com ele e ele zerando God of War 2. Que lindo. Que aliás até hoje é o melhor God of War de todos. Não é opinião, é só fato mesmo. E aí a gente não sabia passar das fases, porque o God of War ele exige uma certa complexidade de você, ainda mais quando você é criança. Então a gente ia na internet, não era nem YouTube, era sites. E aí o meu irmão descobriu a palavra walkthrough. Então a gente pesquisava e era um site, esse site não lembro certinho, ele era um site preto. Ele era preto com as letras brancas e as linhas em vermelho. Pô, eu lembro, acho que
Você tá ligado nesse site, né? Vou tentar lembrar. E aí tinha algumas pequenas fotos. E aí, se você jogou God of War 2, tem a fase do tempo. Algumas fases que você usa o amuleto lá do tempo pra você desacelerar o tempo. Parece um noob falando, né? Parece um poser falando as fases lá do tempo. Que eu não lembro, porra. Eu adoro God of War, mas eu não lembro. Não sou obrigado a lembrar. E aí tinha aquela fase que você tinha que pisar num bagulho, usar o tempo, correr pra uma plataforma. Só que era muito difícil essa porra. E não tinha no walkthrough falando quão difícil era, só falava que você tinha que fazer. Entendi. E aí eu lembro que foi assim que a gente conheceu o YouTube, porque tinha uns macetinhos de você ficar andando, rolando, que a gente não sabia, que assim. E aí o YouTube, a gente abriu outra sessão, mas depois que eu descobri essa magia do walkthrough e dos vídeos no YouTube, eu descobri, porra, meu irmão não deixa eu jogar direito. Cara. Eu fico mais assistindo. Eu não tenho como comprar esses jogos da hora. Que ao telespectador, eu sou uma pessoa muito pobre, sempre cresci muito pobre, não tinha dinheiro pra comprar jogo de PS2 que era R$2,50 na época. Essa é a fase. Mas o que acontece? Eu juntava dinheiro e em vez de eu comprar um jogo por R$2,50, eu pagava R$5 numa revista de walkthrough. E a minha infância foi resumida a revistas de walkthrough. Por isso que eu falei que ninguém teve... Porque eu comprava revistas de walkthrough, cada revista vinha geralmente com 5 jogos e um extra. Então eu tinha 6 jogos em vez de um só. E eu não jogava, eu lia, e lia, e relia. Eu tenho uma guardada que é de Splinter Cell Blacklist. Eu tenho uma guardada que é daquele jogo Remnants, que vem um monte de Alien, que era um jogo de PS3, na época PS3 era novidade. Eu tenho de Metal Gear 4. Metal Gear 4, gente. Quando lançou Metal Gear 4, essas revistas vinham geralmente com um CDzinho, com um jogo online de computador, e vinha um trailer. O trailer de Metal Gear Solid 4 era lindo, era de chorar, era de cair o cu da bunda. Vinha com uma revista online esses bagulho. Era muito legal a revista de walkthrough. Eu tenho até hoje. Eu tenho uma afeição carinhosa, eu tenho uma memória afetiva com... Qual que é o nome daquele jogo que você tira foto dos fantasmas pra ele sumir? Cara, tem que ser... Agora você me pegou, velho. Não tem como ser mais específico isso. É duas garotinhas japonesas. É uma garotinha japonesa que você tira foto dos fantasmas pra sumir. Que é um jogo de terror. Muito excelente, por sinal. Depois eu consegui comprar e zerar ele. Mas eu li ele. Eu sei que era o 2 e era Crimson Butterfly. É o subtítulo do game. Eu lembro o subtítulo, mas não lembro o começo. Pesquisei na internet. Vou pesquisar. Vai enrolando. E aí... Como é que chamava? Crimson Butterfly, era o 2. E aí eu consegui... Uma das maiores conquistas da minha vida foi quando eu consegui achar esse jogo numa banca, comprar ele e zerar ele baseado no walkthrough. E eu lia, deitado no chão, e eu lia revistas de walkthrough. Essa era a minha vida. Era Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. O nome do meu é estranho. Esse jogo é perfeito. A sequência Fatal Frame é genial. É um jogo de terror em terceira pessoa, onde você aperta um botão, você vai pra uma câmera fotográfica em primeira pessoa, e pra fazer um fantasma sumir, você tem que tirar a foto dele. Lembrei desse jogo agora. Ou seja, não é um jogo de terror que pra você passar, você tem que entrar em primeira pessoa. É pra comer o seu cu. E tem boss fight no game. Não chegamos em Outlast ainda. Não chegamos em Outlast. Isso aqui a gente tá falando de... Esse jogo foi lançado em 2006. Vou olhar agora. Por aí. Eu ouvi alguma coisa, 2000 e pouco. Não, lógico que é 2000, pô. Não vai ser 1900. 2003? 2003, tá, pô, esse jogo foi lançado. Eu nasci em 2002. Olha que merda. Caramba. Esse jogo, em específico, Fatal Frame 2, ele tinha tipos de filme que você usava na sua câmera, que era tipo uma munição. E você tinha tipos específicos de inimigos que sofriam mais dano. E era um bagulho lindo. Você lia aquilo na revista, era incrível. Tinha outro jogo, chamava, precisa aí, acho que ele chama Ruby Rose, alguma coisa Rose, que era um jogo que se passava no orfanato. Não, Ruby Rose é a marca de maquiagem. É tipo, sei que lá, alguma coisa do Rose. Ué. Mas a minha infância foi baseada em revistas de walkthrough. Nem jogava. Mentira, eu joguei muito essa porra. Eu posso ficar falando horas sobre minhas experiências em Lego Star Wars. Verdade. Porque eu tenho um bagulho em Lego Star Wars que é até vergonhoso. Eu joguei Lego Star Wars, eu zerei, entre muitas aspas, 3 vezes, porque eu achava que era só o primeiro capítulo. Eu nunca tinha andado pro lado da cantina. Como é que chama a cantina? Eu tô parecendo muito poser agora. Cantina do... Eu também não lembro. Então você jogava o capítulo 2. Esse era o 2, era o Lego Star Wars 2. Ah, tá. Esse aí é a cantina de Mos Eisley. Isso. Eisley. Eu não lembro. Eu não vou lembrar. Eu tô esquecendo como é. Mos Eisley. Mas eu não sou poser, eu sou muito fã de Star Wars. Mos Eisley, alguma coisa assim. Então coloquei um S. Eu nunca andei pro lado e ia pra segunda, porque o jogo tinha 3 partes. Eu sempre zerava a primeira, sabe aquela cutscenezinha que você é premiado como piloto, como Luke Skywalker? Essa primeira parte, Luke Skywalker piloto ainda, antes de chegar em Dagobah. Eu zerei essa parte 3 vezes achando que esse era o jogo inteiro. E você não tem noção das lágrimas que saíram no meu rosto quando eu descobri que tinha 3 vezes mais daquele jogo que eu tinha jogado 3 vezes já. É, muito da hora. Lego Star Wars é perfeito. Lego Star Wars, eu também joguei... Eu joguei antes de assistir aos filmes. Eu joguei o 1 mesmo. A primeira fase do...
Ameaça Fantasma, né? Quem comprou foi meu primo André. Lembra do meu primo André? Você é besta? O famoso Goiás. Abraço aí. Eu duvido que ele vai ouvir. Se estiver nos ouvindo, André, abraço. Meu primeiro contato com Star Wars foi na casa do André. Ele tinha comprado e falou, vamos jogar Lego Star Wars? Eu falei, vamos. Mas eu não conhecia nada de Star Wars. E aí, o cara já ia andando pela fase, ele já tinha jogado e tal. Aí, beleza, eu cheguei em casa e falei, vou assistir Star Wars, mas como? Tava passando na Band, cara. E aí eu assisti Star Wars, eu falei, Você caramba, também assistiu isso Star Wars na Band? Claro, Mentira! Claro! Eu assisti Star Wars pela primeira vez na Band, antes de jogar o jogo. É bom demais, cara. Eu comecei pelo 2, eu lembro certinho. Mas aí... Não, eu comecei pelo 3. Eu assisti e tal, cheguei assim pro André, não, André, assistir Star Wars é muito bom, você tem que assistir ele. Não animo não. Até hoje ele não assistiu Star Wars. Até anos depois ele nunca assistiu Star Wars. Mas o cara nasceu e vai morrer na roça. O cara... Não, tô brincando. Não, Star Wars também dá pra fazer um... O que é isso? Podcast só de Star Wars, cara. Não, dá pra fazer um só de Star Wars, fácil. É. Não, só pra terminar o assunto, o nome do jogo era Rule of the Rose. Rule of Rose. Caralho. O bagulho é o seguinte, eu era uma criança. Hoje, os telespectadores aqui do nosso podcast não sabem, mas o meu gênero favorito de jogos e filmes é terror. Uhum. Eu, com 8 anos de idade, estava lendo numa revistinha sobre Rule of Rose. É um jogo eletrônico de survival horror e terror psicológico para o PlayStation 2. O jogo era bizarro. Era um jogo em, câmera fixa, tipo Resident Evil 1. É de 2006. O gráfico era muito feio, mas tinha as gêmeas, tinha uns bagulho, muito bizarro no jogo. Era um jogo de terror muito fodido. E eu cresci vendo essas merda. Eu cresci lendo essas merda. Enquanto eu jogava o quê? Mentira, eu lembrei do meu primeiro Rage. Meu Deus. Mentira, lembrei do meu primeiro Rage. Foi Prince of Persia. Rule of Rose tem até página da enciclopédia. Abraço da enciclopédia. Que isso, abraço da enciclopédia. Altas risos já. Prince of Persia foi o meu primeiro Rage. Meu Deus do céu. Porque foi o seguinte... Só tem que encostar pra ouvir. Porque foi o seguinte, a estrada é o seguinte, foram 2 semanas tentando passar da fase. Caso você não... Você já jogou Prince of Persia de PlayStation 2? Não. Tem uma fase que é antes de você perder a camisa. Literalmente, você vai perder na roupa no jogo. Você vai perder na roupa. É um bagulho. Antes de você... É aquele jogo da mansão Playboy. Antes de você pegar... Era bem no começo. Era antes de você pegar o primeiro upgrade da adaga. A adaga do tempo é uma adaga que voltava no tempo. Tá. Certo? Então o tutorial do jogo é mais ou menos até você pegar a adaga, depois tem uma fase, depois tem outra fase, depois tem uma boss fight. Antes de você fazer o primeiro upgrade. assunto também pro podcast de filmes ruins, porque tem um filme de que é bem ruim. Que é bem ruim. Já fica aí pro próximo episódio. Continue, por favor. E aí, essa primeira boss fight era muito... Eu fiquei 2 semanas tentando passar dela. Até hoje eu comento com o meu irmão isso, a gente lembra disso. Eu tava de joelhos na frente do meu console, na frente do meu PS2zinho, bonitinho, e eu passei da desgraça da fase. Quando eu passei da desgraça da fase, depois de 2 semanas, tentando enfrentar aquele puto com cara de múmia gigantesco do Prince of Persia, aquele puto, eu fiquei tão eufórico e tão feliz que eu dei um soco no PlayStation 2. Meu Deus. O meu CD riscou. Eu não consegui jogar. Até hoje eu não zerei. Eu zerei o 2 e o 3. O 1 eu não zerei. E eu chorei por muitas noites. Eu quebrei o CD em lascas. Eu quebrei o CD em lascas. Depois meu irmão comprou outro CD e zerou ele. E eu nunca mais joguei aquele jogo. E esse foi o primeiro rage que eu dei na minha vida. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Eu comecei com God of War Prince of Persia. E lendo revista de Japu. Você falou o negócio de riscar de quebrar em lascas o disco. Isso também pode entrar pro episódio de filmes ruins. Que eu fiz isso com um filme aí. Isso aí é história para um eventual episódio. Mas é engraçado, cara, que o primeiro videogame que eu arrumei pra mim foi por causa de Lego. Foi por causa de Lego Indiana Jones. E o segundo também foi por causa de Lego Batman 2. Foi o Xbox 360. Mas a minha história foi muito engraçada. Porque eu só jogava Lego Batman no PS2. Então no PS2 eu tinha pra quê? Pra jogar Lego e Dragon Ball, só. E futebol. Eu entrava ali também de vez em quando. Aí meu amigo, Vitor Hugo, jogava Lego Batman comigo. E ele comprou um Nintendo Wii. Na época, então ele tinha o Wii Sports e tal. Aí teve um dia que eu descobri que tinha Lego Batman 2. Eu falei, caramba, vai ter Lego Batman 2. Na semana seguinte ele já tava com Lego Batman 2 na casa dele. Ele falou, vem aqui jogar. Eu falei, vamos? Eu cheguei lá e a minha cabeça explodiu. Ele era o Superman voando pelo mundo aberto de Gotham. E eu falei, meu Deus, isso é o futuro. Aí eu passei 1 ano e meio seguinte, mas assim, vó, preciso de alguém pra fazer tal coisa? Eu faço.
Ela falava Missão assim, me paga. não, eu faço trabalho remunerado. Não, preciso de alguém pra lavar roupa. Não, eu vou lavando aqui, ó. A gente faz um acordo. Eu ganhando micharia, acabei com Chegava na rua, ei, moço, precisa de alguém pra aliviar suas tensões sexuais? Não, cara. Só não. me paga. Polícia Federal tá de olho. Aí, eu consegui comprar um 360. Depois de muito tempo, 1 ano e meio mais ou menos. E eu comprei junto com o Lego Batman 2. Meu amigo, meus pais quase precisaram me internar, porque eu ficava o dia inteiro, 14 horas por dia. Porque o problema do jogo é o seguinte, pra época era um mapa grande. Você não estava acostumado com isso. E aí nos jogos de Lego você precisa recolher blocos de ouro pra abrir certas portas secretas. Nesse caso era pra fases e pra personagens. Acontece que assim, deviam ter uns 350 pelo mapa inteiro. E eu estava de madrugada com o Robin de roupa acrobática, pulando de prédio em prédio pra fazer a challenge. E aí, sempre que eu via que, tipo assim, porque, por exemplo, geralmente o bloco tava dentro de alguma coisa que você precisava fazer a challenge inteira pra você conseguir. De vez em quando, ele só tava dentro de alguma coisa de metal que você podia explodir. Mas, tipo assim, o normal seria você fazer o percurso todo, você pegar o Batman explosivo no final e aí você explodir. Então, o que eu fazia? Eu pegava o Superman, subia até o prédio, de lá eu virava o pinguim, soltava o pinguinzinho, explodia o negócio, pegava o bloco e falava, burlei o sistema. Acontece que assim era tipo 10% dos casos. Então, eu precisava ficar como Robin acrobático a madrugada inteira pegando o bloco de ouro. Consegui, foi meu primeiro 100%. Estava muito feliz porque mantive esse 100% por 2 anos, até que o Felipe, meu irmão, foi jogar, colocou New Game e apagou tudo. Até hoje eu não tenho meu 100% de novo porque eu nunca consegui pegar de volta. É uma mágoa que eu levo no coração. Mas isso me lembrou 2 coisas. Isso me lembrou o meu primeiro 100% e me lembrou essa questão de mapa grande. E de ficar horas no computador, porque exatamente, eu acho que o mundo aberto, ele abre na cabeça da pessoa que tá jogando um bagulho imenso. É uma outra perspectiva. Com certeza. Era Spider-Man 3. Eu joguei isso aí, a Treyarch que fez esse jogo. Essa bom demais, jogo, cara. Ficar combatendo as Foi um dos gangues. jogos que eu mais joguei na minha vida. É muito bom. O meu compromisso era acabar totalmente com as gangues. Eu só consegui acabar com a amarelinha. E outra, eu me arrependo amargamente que eu acabei com a amarelinha antes de tirar. Você tinha que tirar foto de tudo, né? Eu queria tirar foto de todos. Eu acabei com a amarelinha inteira, erradiquei sem tirar foto da desgraçada que eu jogava dinamite da amarelinha. Então eu não conseguia aquela porra. Meu Deus. Tinha várias coisas, por exemplo, tinha um N. Na época, o N eu não sabia que significava norte. Então eu achava Você que era chegava... de New York. E eu achava que era a Estátua da Liberdade, que era um easter egg muito louco. Sabe aquelas aranhas que você tinha que coletar? Sim. Você conseguiu coletar todas alguma vez? Não. Eu até não joguei esse nível. Até hoje eu não sei o que libera, porque eu procurei muito e não encontrei. Eu achava que liberava a Estátua da Liberdade. Na minha cabeça liberava a Estátua da Liberdade num lugar secreto pra você ir. Era alguma coisa assim. Não tinha como chegar lá, não era? E esse jogo só é superável, pra mim, pelo Incrível Hulk de PS2. Incrível. Eu joguei também, velho. O Incrível Hulk de PS2 é o melhor jogo já feito pela história da humanidade. É muito bom. Você batia em prédio, o prédio caía. Não, e eu descobri que ele foi também lançado pro 360 e pro PS3. Foi. E que ele é muito mais completo lá. É? Tipo assim, Eu vou comprar essa porra agora. O Central Park no PS2, ele é só um borrão verde com umas árvores, tipo assim, de 50 a 50 metros. Eu descobri que na versão de PS3 e de 360 tinha ponte. Pô, e era mó legal. O jogo era bonito. Assim, era mó legal pegar a Era árvore com ele. bonito o jogo. Eu vou comprar. Era legal. Não, eu não achei. Eu não achei cópia mais, porque o jogo é antigo, ele é de 2008, se não tiver É nada. muito antigo. Mas caramba, muito velho, eu descobri que no 360 tinha. Eu lembro certinho. Também. Quando eu liberei o skin do Colossus. Ficava Quando eu liberando liberei a skin do Colossus, era absurdo. Tinha um eu não monte de sabia skin, que. Quando eu liberei a skin do Apocalipse. Era Apocalipse? Tinha o Professor Who. Ah, não, é o Abominável. Abominável. É verdade. Quando eu liberei a skin do Abominável, eu nunca mais tirei ela. E eu não sabia como é que liberava. Tipo, depois que eu fui descobrir muito tempo. Tinha uns desgraçados, não sei se você vai lembrar disso, as missãozinhas. Que eram umas missãozinhas, tipo, mini missão. Que era tipo, uns caras saiu de um banco. Eles estavam roubando um banco. Ele tinha umas armas que eram umas ondas, laranja e vermelho e rosa. Sim, que te matava num teco. E era infernal aquilo ali. Tinha um nome, esse grupo de criminosos tinha um Eu nome. não vou lembrar, faz muito tempo essa Faz porra. muito tempo que eu Eu jogo. tenho memórias visuais de eu correndo pelos tinha como você correr pelo prédio e ele ia deixando as marcas. Você ia... Você ia pulando e ele ia deixando as marcas, você carregava o pulo e ele soltava uns raios verdes. E aí eu achava que quanto mais eu carregasse, mais alto ia. Não ia? Não. Mesmo? Porque eu já fiquei 20 minutos segurando e ele não foi mais alto do que com 10. Não. Tipo assim, você tem uma... Não, tem um certo nível. gradiente. Eu achava que era infinito. Não, eu também não Eu cheguei achava que se eu nesse deixasse nível. por 3 anos, ele saltava da tela do bagulho. Eu era nesse nível. Isso me lembra um negócio. Eu adorava esse jogo. Falando, jogos de mundo aberto. Pular mais alto. GTA,
San Andreas, certo? Uhum. Tinha o mod de Dragon Ball. Meu amigo, Nossa! ele conta até. Ele virou Vegeta, ele saiu pra escola, ele deixou o controle posicionado pro Vegeta ficar voando pra cima pra ver se ele chegava na lua. Quem? Davi. Então, Abraço, Davi. Abraço, Davi. Ele chegou na escola, ele falou: eu deixei o Vegeta voando, ele vai chegar na lua, quero ver. Eu falei: que legal. Mas o controle ele não pensou, Aí, né? não, aí chegou, ele deixou o controle posicionado, ele tava subindo. Aham. Aí ele chegou no outro dia e eu falei: e aí, você conseguiu ele? A minha avó desligou. Até hoje a gente não sabe. Óbvio que não, caralho. É óbvio que não. Mas também, Nossa. eu tinha uma repulsa ao GTA. Era engraçado. Ah, Porque eu sempre fui muito certinho. Então, por exemplo, eu ouvi adulto falando mal do GTA e falava assim: não vou tocar nesse jogo. Eu fui na casa de um amigo meu chamado Thiago, atualmente está morando no Chile. Abraço, Thiago. Esse é um dos que provavelmente não vai ouvir. Se estiver ouvindo, será um grande prazer. E aí ele botava o GTA. E ele ria enquanto atropelava e baleava inocentes. E a minha única reação possível era tampar os olhos e olhar para baixo e dizer: não, 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 e não. você era bom, porque você tampava o olho e ficava pra baixo. Isso. Você era bom, meu bagulho. Aí, ou será que eu tampava os ouvidos? É Agora? lógico que você tampava o olho. Oi, pessoal. Cá estou eu, na forma de uma pausa um tanto quanto abrupta, porque o Podbean não permite que nós publiquemos episódios com mais de 100 megabytes. A versão final ficou com mais de 100 megabytes, então já é algo a se pensar. Provavelmente os episódios serão divididos em 2 partes, tá? E eu gostaria de agradecer a todos pela audiência até o momento. Nós esperamos de coração que vocês tenham gostado dessa primeira experiência. E agora eu vou deixar um espaço para que o Rafael e o Saulo do futuro, que na verdade são do passado, continuem na parte 2. É isso aí. Valeu e até daqui a pouco. Até mais.